Aleluia. Saúdo, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande podermos estar com os irmãos aqui. Eu já conheci o pastor faz tempo, toquei muito tempo na orquestra também, ele cuidava também da orquestra da sede, mas eu tive que escolher ou partia para a ministração da palavra ou continuava os domingos. Então, comecei a participar do departamento da família com o pastor Joel e assumi, né, com ele esse compromisso de estar trazendo a palavra de Deus, né? E então, como diz a palavra do Senhor, há tempo para tudo. Houve o tempo de eu tocar violino na orquestra. De vez em quando ainda, né, a gente mata a saudade. Vai lá, toca um pouquinho, todo domingo não tem nada, né? O maestro está sempre chamando. Mas desde os 19 anos, quando comecei a tocar, então, sabe que a música está no nosso coração também. Mas a palavra de Deus está acima, né, no compromisso. Trago também as saudações do pastor Joel a toda a igreja, para o nosso líder ali do DF na sede, e, como disse, é uma alegria muito grande poder estar conhecendo os irmãos aqui. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16, é um texto bem conhecido, nosso texto de introdução, João 3,16, que todo mundo sabe de cor, né, irmãos? Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pai Santo e Justo, ainda na tua presença, queremos continuar louvando e bendizendo o teu santo nome, pedindo que o Senhor continue falando conosco agora através da tua santa palavra. O nada sou, Senhor, que eu seja apenas aqui o teu servo, o teu profeta, a tua boca, trazendo a tua mensagem à tua noiva, à tua igreja. Que toda honra e glória seja dada ao teu santo nome. Dá-nos, Senhor Deus, da tua própria sabedoria, sabedoria do alto, a fim de que possamos alcançar corações sábios na tua presença. Pois é no nome santo de Jesus, teu Filho amado, que nós oramos e também dizemos que teu Santo Espírito tem total liberdade para estar agindo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como diz a palavra de Deus, é mais doce que o mel. Esse texto é um texto tão pequeno, mas é um texto tão profundo e tão doce, que sempre que eu medito nele, o Senhor é um Deus maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que porque o nosso Deus eterno, ele amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não dá para ser medido. Tanto é que o evangelista que traz a palavra tal, se traduz, ou seja, não dá para medir, é incomensurável. De tal maneira. Mas ele não é qualquer amor que é esse daqui. Nós, na nossa língua portuguesa, muitas vezes usamos a palavra amor para várias coisas, né? Só que o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente na língua grega, em sua maior parte. Por quê? Na época dos apóstolos de Cristo ali, o grego era como o inglês hoje, era a língua comercial, como nós, onde precisamos, né, saber inglês para trabalhar, para tantas coisas assim, era simplesmente a língua comercial da época. E na época falava-se também, o povo judeu ali falava o aramaico, que era a língua que o povo judeu falava, e existia o hebraico também, que era a língua do culto a Yahvé, a língua que era falada na sinagoga, também que os judeus conheciam. Existia também o latim, que era a língua do Império Romano. E a palavrinha que é traduzida aqui por amor é a ágape. Todos conhecem essa palavra ágape, que é uma palavra grega. O amor, a gente consegue, no grego, expressar ele em 4 formas. Existe o amor philos, que é o amor
fraternal, amizade que há entre amigos. Existe o amor eros, que é o amor paixão, atração, conquista. O eros, ele tem que ter o objeto de desejo junto de si para que ele seja completo. Mas ele é passageiro. Alguns estudiosos dizem que dura no máximo uns 3 anos, já ouvi falar 7, mas nessa média aí, porque ele passa. Existe o amor storge, que é o amor familiar, que existe entre os membros de uma família, aquele amor de sangue. Só que esses 3, eles são um sentimento. Até os animais possuem, expressam dessa forma o amor. Mas existe um amor, que é o ágape, que é o amor sacrificial. É o amor que está nesse texto, porque Deus ele amou, ele entregou o seu filho. E Jesus também nos amou de forma sacrificial, que ele entregou, ele escolheu também vir aqui e morrer por nós numa cruz. E o amor ágape, ele não é um sentimento. Como, pastor? O ágape não é um sentimento? Não. Só o ser humano pode expressar esse amor, porque ele é uma decisão racional. Somente em quem Deus soprou-lhe o espírito que foi no homem, o Ruá, quando ele cria o homem e sopra nele o espírito do próprio Deus e o homem se faz alma vivente, nós possuímos algo que os animais não possuem, que é espírito. O animal possui também alma. A alma no grego é psique, que é a mente, nosso cérebro, nossa mente. O animal também possui alma, mas não possui espírito, que é o princípio racional que faz com que a alma se torne racional e eterna. Aí que está a questão. A nossa alma é eterna, porque recebemos o Espírito do Deus eterno em nós. É uma coisa que começa a ficar séria, né? E nós vemos que esse amor, então, ele é uma decisão. Quando aqueles que se casaram estiveram diante do sacerdote, do pastor ali, e naquele momento foi dito, olha, você promete ali para o seu... Estavam os 2 noivos ali, foi dito, você promete que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte o separe, amar, honrar, cuidar, guardar, né? O que você respondeu? Não? Foi? Sim. Para isso, você empenhou a sua honra. Eu empenhei a minha honra e prometi que, independente da circunstância, eu estaria ao lado da minha esposa até que a morte nos separe. Foi uma decisão racional. Eu prometi amá-la com ágape, sacrificialmente. E quando Deus chama o homem para amar a sua esposa, ele também chama o homem para que ame a esposa com o ágape, de forma sacrificial. Lá em Efésios, capítulo 5, nós vamos ver dizendo que ao homem, Deus diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo a si mesmo se entregou por ela. É o ágape também. Então, dessa forma foi que Deus nos ama. Deus não olhou para o ser humano e disse, o ser humano é tão fofo, tão lindinho, eu vou enviar Jesus para morrer. Não. Nós estávamos, havíamos decaído da graça, estávamos em desgraça, perdemos a graça de Deus, fora da graça de Deus. E mesmo assim, o ser humano em condenação, Deus, pela sua infinita graça, que é seu favor imerecido, envia o seu Filho para nos salvar, nos resgatar de uma maldição, que era a condenação eterna. Então, porque Deus, ele amou, ele decidiu enviar o seu Filho. E Jesus também decidiu morrer por nós numa cruz. De tal maneira, não dá para medir, que ele deu o seu Filho unigênito. É interessante que aqui a palavra é utilizada unigênito, o seu único Filho. E olha que interessante, depois que Jesus Cristo ele cumpre a sua obra, ele passa a ser chamado de não mais unigênito, mas também de o primogênito, que é o primeiro dentre muitos. Agora, nós também, através do sacrifício dele, pudemos entrar na família de Deus por adoção legal em Cristo Jesus e recebemos a promessa de Deus e as bênçãos que ele tem como promessa
para as nossas vidas, para a sua vida. Você passou a ser filho. Já parou para pensar nisso? Que você pode agora chegar diante do seu pai e conversar com Deus? Aleluia. E muitas vezes não temos dado valor para isso. Não passamos tempo na presença do Senhor orando. Eu fico vendo, nós estamos no culto da família, e a importância que é nós levarmos os nossos filhos a estar na presença de Deus, não apenas frequentar a igreja, mas para que ele queira estar na presença do Deus vivo, né? A adolescência é um período difícil. A minha filha hoje está com 15, vai fazer 16 anos, mas no começo da adolescência foi um período difícil, porque o mundo vem, a escola, os amigos, e que tanta coisa, e nós começamos a orar, né? Fora outras coisas que aconteceram, e até que começamos a buscar a Deus, e ela foi batizada com o Espírito Santo, né? E nós estávamos, ela foi no acampamento lá da Assembleia, mas depois, nós, de vez em quando, vamos orar na casa da minha irmã também, e lá também Deus encheu ela com o Espírito Santo. Foi no ano passado, né, em agosto. E nesse mesmo dia também, meu filhinho estava orando lá, e de repente ele me abraçou falando em línguas estranhas. Até achei que ele tem 8 anos agora, ele tinha 7 anos, até achei, ele deve estar imitando, que todo, né, o poder de Deus caindo ali, falando em línguas estranhas, mas era uma língua diferente, não era igual ninguém que estava ali. E exatamente o que aconteceu comigo, quando eu tinha 6 anos de idade, que eu fui batizado com o Espírito Santo, num culto doméstico, orando em casa, com a minha família. Minha mãe levava, né, a gente, nós éramos na cidade de Sorocaba, frequentávamos a Assembleia de Deus ali em Sorocaba, e minha mãe sempre, quando podia, fazia o culto doméstico, e antes de dormir, coisa simples. Líamos a Bíblia, cantávamos uns corinhos lá, uns hinos, orávamos e ia dormir. E num culto doméstico, nós fomos orar, eu lembro até hoje, eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe tinha feito um pijaminha de flanela azul, lembro até hoje, né, quentinho, e começamos a orar ali. Eu não sabia orar, estava aprendendo, eu tinha decorado o Pai Nosso, eu comecei a orar o Pai Nosso, mas de repente eu senti como se um fogo descesse da minha cabeça aos pés. Eu não sabia o que era aquilo. Eu comecei assim a chorar, mas era um choro de gozo, de alegria, algo assim, e caiu um poder na sala. Eu sou 7 de 7 irmãos. Caiu um poder ali, um Pentecoste, e eu fui batizado com o Espírito Santo. E com meu filhinho também, com essa mesma idade, o Senhor o batizou com o Espírito Santo. Eu fico alegre de ver meus filhos hoje louvando, que é uma vitória. Quem tem filho sabe que é uma luta. A adolescência, a infância, tudo é sempre uma luta. A gente sempre orando pelos filhos, orando pela família. E esse é o objetivo nosso como pais. Cuidar dos nossos filhos. Não deixar que o mundo os ensine. A educação tem que vir do nosso lar, baseado na palavra de Deus. É interessante que o texto continua falando aqui, porque ele amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos aqui a ação do Deus Pai, porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho, a ação do filho. E também para todo aquele que nele crê. Quem que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Também vemos a ação do Espírito Santo, para que pudéssemos vir a crer, porque ele é quem nos convence. É interessante que nós vemos a Trindade agindo na salvação, nós vemos a assinatura de Deus, essa triunidade de Deus, em tantas coisas na própria natureza. Olha que interessante. Nós, por exemplo, no tempo nós temos passado, presente e futuro, é 3 em 1. Nós temos, por exemplo, o espaço, que eu tenho a largura, a altura e a profundidade. 3 em 1 para formar o espaço. Nós temos, por exemplo, também a música. A música é formada pelo quê? Melodia, harmonia e ritmo. Também 3 em 1 para formar a música. Olha que interessante. Nós temos também o átomo. Prótons, nêutrons e elétrons para formar a matéria. 3 em 1. E dentro do núcleo do átomo tem prótons, uma aulinha aí para quem vai prestar vestibular.
nós temos o que no núcleo do átomo? Nós temos os prótons e os nêutrons. E para cada um eu tenho 3 quarks. 3 também, formando 3 para próton, 3 para nêutron. Toda a natureza, quando nós observarmos, ela tem a assinatura de Deus, a sua triunidade, dando testemunho. A criação testifica, e quanto mais o ser humano conhece como é formado as coisas naturais, mais elas testificam a respeito desse Deus incrível, eterno e único, que mesmo sendo um Deus glorioso, ele nos amou de tal maneira. Mesmo ele tendo criado todo o universo, toda a matéria, tudo, ele nos amou de tal maneira que escolheu morrer por nós numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha que interessante, quando nós falamos todo aquele que nele crê não pereça, o que é perecer? O que é perecer? Vamos falar morrer. Por exemplo, se você já, com certeza deve ter acontecido com vocês isso, vocês têm um pão de forma guardado lá num saquinho e fica escondido num canto de casa lá. Passam uns meses, ele escondido lá, aqueles 2, 3 pãozinhos. Aí você acha, e lá no fundo, lá, aquele pão olha para você com aquela cara meio esverdeada. Você vai comer esse pão? Porque ele é um alimento perecível. Ele perece, ou seja, ele estraga. E quando isso acontece, qual que é o objetivo do pão? É nos alimentar. Então, o propósito para o qual o alimento existe, nesse caso o pão, é nos alimentar. E se ele não cumpre esse propósito, o que acontece com ele? Ele perece, ele é jogado fora. Olha o que o texto está dizendo. Para que todo aquele que nele crê não, ou seja, não deixe de cumprir o propósito para o qual foi criado. E qual que é o propósito para o qual nós somos criados? O texto diz, ter a vida eterna. Adorar é uma consequência de termos a vida eterna. Mas o objetivo é ter a vida eterna, o texto nos diz. Então, nós fomos criados para vivermos eternamente. O homem, a princípio, foi criado para isso. Mas ele caiu da graça. Deus veio restaurar, então, a sua eternidade no homem, como filhos amados. E é interessante, mas como que nós cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados? Deus criou a família com um propósito. Qual que é o propósito da família? É glorificar a Deus, assim como individualmente também o nosso propósito é. Só que como que a família cumpre esse propósito? Quando nós olhamos Paulo, quando ele escreve lá os Efésios, no capítulo 5, né, ele vai falar a respeito da família, primeiramente. Ele, como nós falamos, ele fala ao homem, para que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele também vai falar para a esposa, para que as esposas sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Como ao Senhor. Na realidade, a esposa está sendo submissa a quem? Ao Senhor. E olha que interessante. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, estava aquele momento em que Eva estava passeando pelo jardim, né? E chegou a serpente. E começou a conversar com Eva. Eva já devia desconfiar, falar com uma serpente, né? Mas não, a serpente disse para ela, olha, o que Deus disse para vocês? Ela disse, olha, nós podemos comer de toda a árvore que há no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comermos, nós vamos morrer. E olha o que Satanás lhe faz. Ele implanta a dúvida. Ele vai dizer, de certo que não morrerás. Porque o Altíssimo sabe que o dia em que dela comerdes, vossos olhos serão abertos e sereis como o Altíssimo, sabendo o bem e o mal. E a impressão que dá que Eva sempre passava por ali e nem ligava para aquela árvore, e nem para o fruto. Mas agora o texto nos diz, e vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, ela agora começa a cobiçar.
Ela vê que é agradável. E também bom para dar entendimento, ela vai lá, toma e come. Mas quando ela fez isso, aconteceu alguma coisa? Ainda não. Ela chegou para Adão, olha Adão, eu comi, não aconteceu nada, acho que Deus, né, não falou tudo para a gente não. A serpente disse que a gente vai ser como ele, saber o bem e o mal. Adão pega aquilo lá também, em vez de ele falar não, ele come. Mas quando ele come, o que acontece? O texto diz que os olhos de ambos foram abertos e descobriram a diferença que havia entre eles e que estavam nus. Eles eram uma só carne. Quando ambos, como uma só carne, se rebelam contra Deus, né, o pecado entra no mundo. O pecado entrando no mundo, abriu os olhos, eles enxergaram. E se esconderam. E daí Deus veio conversar com eles. Chegou Adão, onde estás? Adão estava atrás da moita, escondido. Senhor, estou aqui escondido, mas o que você está fazendo, Adão? É que eu fiquei envergonhado porque eu estou nu. Mas quem disse que você está nu? Acaso comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu disse que não era para comer? E daí o primeiro erro do homem, né? Mais um, segundo que ele já tinha errado primeiro. Em vez de ele reconhecer o seu erro e se arrepender e falar, Senhor, não deveria, não. O que ele fez? Senhor, a mulher que tu me deste, olha, coloca a culpa em Deus e na mulher. A mulher que tu me deste, me enganou e eu comi. Aí Deus, eu chamo o homem banana, frouxo, não assume responsabilidade. Hoje em dia no mundo está cheio. O homem mundano, o homem sem Deus, que não tem responsabilidade de nada. Deus, tá bom. Foi, Eva, que fizeste? Ai, Senhor, em vez de Eva também assumir a responsabilidade, não. Ai, Senhor, foi a serpente. Ela me enganou, eu comi. Também não assumiu responsabilidade. Colocou a culpa lá na serpente. Olha que interessante. Quem que errou primeiro? Foi o homem ou a mulher? A mulher. Mas por que Deus veio primeiro pedir contas para o homem? Porque Deus estabeleceu o homem como sacerdote do lar, responsável espiritualmente pelo lar. E nós, homens, vamos prestar conta diante de Deus da nossa administração, como cuidamos da nossa família, como trabalhamos para apresentar a nossa família diante do Deus Altíssimo. Uma família que o glorifique, que possa estar salva em Cristo Jesus. Olha a nossa responsabilidade. E muitas vezes o que acontece é muitos homens, em vez de assumir o seu papel de sacerdote do lar, passa para a esposa. É a esposa que cuida da educação cristã dos filhos, de ir para a igreja, de aquela coisa tal. E os homens ficam lá, só folgadão, né? Vai prestar conta. Onde disso nós vamos prestar conta? 2 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta do que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é o que está escrito? E assim se cumprirá. Vamos prestar conta. Por isso, precisamos assumir o nosso sacerdócio. Foi para isso que o Senhor nos colocou uma família. É interessante que vê a ideia da trindade até na família, porque é pai, mãe e filhos, 3 em 1. Então, quando cumpre-se quando realmente o homem é o sacerdote do lar, cuida da família, dá vida pela esposa, cuida dos filhos, ensina, faz o seu papel como sacerdote, a outra parte que o texto vai falar às esposas, às mulheres, para que a esposa seja submissa aos seus próprios maridos, isso é uma palavra, essa palavra submissão, está fora de moda essa palavra, mas não está na Bíblia? Só que a submissão não é o que esse mundo ensina. Submissão, você vai ver a palavra sub, que é abaixo, e missão vem do latim mettere, no português significa uma tarefa delegada, algo que foi dado para que seja feito. Ao homem, Deus deu uma missão principal, apresentar a Deus uma família que o glorifique, que cuide como sacerdote do lar. E a mulher, qual a missão que foi dada? A missão da mulher está logo na criação da mulher. Quando Deus cria a mulher, diz que ele tirou da cabeça de Adão? Da perna? Não, do lado. Já indicando que a mulher não é nem mais e nem menos, mas ela está ao lado.
diante de Deus, ninguém é melhor. Somos iguais diante do Senhor. Ele, olha, cria a mulher para estar ao lado e faz... o que o texto nos diz lá? Que faz da mulher o quê? Uma coadjutora idônea. E o que significa ser idônea? Significa ser plenamente capaz, sábia, apta. Apta para quê? Para cumprir a sua missão. E qual que é a missão da mulher? Estar ao lado do homem, fazendo com que esse homem cumpra a missão principal que Deus deu. E Deus vai pedir conta. Olha que interessante. Esta é a submissão. Portanto, quando a mulher se coloca em submissão diante do homem na família, significa que ela está em submissão à própria palavra de Deus, reconhecendo no seu marido o sacerdócio que Deus colocou sobre ele e reconhecendo a sua liderança espiritual. O mundo quer pregar que tudo é igual, que os dois mandam, que tudo é assim. Numa empresa não é assim. Numa empresa é assim, todo mundo manda. O que acontece todo mundo mandar? Vira uma bagunça. E é o que o inimigo quer fazer com a família. Transformar em uma bagunça. Pegando o ego da mulher, mexendo no ego. Olha, você é mais do que o homem. Ninguém é mais e nem menos, somos iguais. E vamos prestar conta. Se nós não permanecemos de acordo com a hierarquia que Deus criou, que é o que funciona, se tirar isso, vai arrebentar com as famílias, que é o que está acontecendo hoje em dia. A família mundana, que é uma família totalmente destruída. E aí nós vemos os ismos do mundo, o feminismo, essas coisas que entram, que é tanto machismo é do diabo, quanto feminismo é do diabo, porque destrói os princípios da palavra do Senhor. E esse é o objetivo do inimigo, destruir a família. E ele, como que ele destrói a família? Dividir para conquistar. Separe, crie intriga. É isso que ele sempre fez, não foi? Não é que ele sempre faz na Bíblia? Coloca intriga. Tentar colocar intriga entre, já Adão e Eva começou ali. Mas o Senhor nos deu sabedoria, mostrando que o importante é estarmos de acordo com a presença do Senhor, com a sua palavra. Olha que interessante, se você vê um avião, o avião tem o piloto e o copiloto. O copiloto sabe menos que o piloto? Não, sabe exatamente a mesma coisa. Mas vai que o avião está caindo, acontece alguma coisa com o piloto, o copiloto ter todo o conhecimento para o quê? Assumir a aeronave e levá-lo terra firme. Mas quem que responde pela aeronave? É o piloto. Mas eles se conversam, diálogo. A decisão nunca é, eu vou fazer isso, não. Eles conversam bastante, o piloto ele tem as opções, olha, se a gente fizer isso, aquilo, tal. Bom, então nós vamos fazer isso. Quem decide é o piloto. Mas eles se conversaram. E o copiloto vai estar totalmente de acordo, porque eles conversaram. É necessário dentro da família que haja diálogo. Não é a ideia de submissão, não é a mulher ser capacho de ninguém. É ela estar cumprindo o seu papel dentro da palavra de Deus e que o homem também esteja cumprindo como sacerdote do lar. Porque um homem que é sacerdote do lar, a esposa vai realmente ter alegria e estar sob os seus cuidados e sob a sua liderança, porque ele está cuidando da esposa, entregando a própria vida, cuidando dos seus filhos, sendo exemplo. É isso, não é isso que a Bíblia ensina? E por que há hoje em dia tanta separação, tantos problemas? Porque saíram fora da palavra do Senhor. E é interessante que a chave que nós estamos falando é o amor ágape, sacrificial. E eu sempre falo para os jovens, se você vai casar para ser feliz, não case. Como, pastor? Agora, se você quer casar para fazer o seu cônjuge feliz, case. Porque o amor ágape é sacrificial. É amar sem esperar ser amado. É dar sem esperar receber nada em troca. Mas precisa ser dos dois lados. E como ambos são cheios de Deus, conhecem a palavra do Senhor, tem Cristo na sua vida, o amor ágape para ser uma consequência na vida do salvo. Porque o salvo, ele reflete Cristo na sua vida. Qual que é a consequência da salvação? É a santificação, é uma consequência. Não tem que esforçar para a vida de santidade.
é uma consequência, porque Cristo reina em nós. O Espírito Santo age em nós, nos ensina, faz com que a gente realmente, se eu errei, eu pedir perdão, me arrepender, deixar o pecado e continuar trilhando no caminho da vida, em retidão e santidade diante do Senhor. Romanos capítulo 6, 22 vai nos dizer isso. Paulo diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, ó o fruto, para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muitos estão usando a graça como um amuleto hoje em dia, para viver pecando. Ah, mas a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É um texto antes desse que eu falei, capítulo 5 ali de Romanos, que Paulo vai falar realmente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele introduz o capítulo 6 dizendo, viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Como que nós, que morremos para o pecado, vamos ainda entregar os nossos membros para servir o nosso antigo Senhor? Não somos mais escravos do pecado. Porque vai falar agora, nós somos libertados do pecado. Nós podemos dizer não para o pecado, porque nós temos o poder de Deus através do seu Espírito Santo. Se Jesus não tivesse vindo, o Espírito Santo não tivesse sido nos dado, realmente estaríamos como na lei, que a lei só serviu para mostrar o pecado no ser humano. A lei não dá um instrumento para nós vencermos o pecado, ela só aponta o monstro que estava dentro de nós, a rebelião contra Deus, o pecado original, que é esse princípio de rebelião contra Deus, que faz com que gere o pecado atual, que ele é expresso na Bíblia como um verbo, o pecado atual. Eu fiz, eu pequei. Agora, o pecado original é sempre expresso como um substantivo na Bíblia. O pecado, do pecado. Sempre que você vê isso, o pecado é como um princípio ativo. Esse é o pecado original. Rebelião contra Deus. E Deus não aceita. Tanto é que o pecado original não tem perdão. Foi designado a ser destruído. Por isso que Jesus teve que vir, tomar o pecado para si original e morrer. Ele teve que morrer, porque o pecado original foi condenado à morte. E ao morrer, ele ressuscita e nos dá vida com ele. Ele pagou o preço para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Comece, então, a colocar a sua família na presença do Senhor. Faça o culto doméstico, ensine em família a palavra do Senhor, ensine sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, abra os olhos do seu filho. Minha filha tem certas coisas que eu nunca pensei que eu tenho que estudar, mas tive que estudar para ensinar ela. Olha, na escola vão te ensinar isso. E ensina, né? Mas ela já está vacinada, já tomou a vacina da verdade, que é a palavra do Senhor. Cuidado com o marxismo, cuidado com essas coisas, que é o objetivo disso. Esse é o sistema de governo do anticristo, esse modelo para que o mundo está caminhando, né? Então, a gente tem que mostrar, olha, está vendo isso aqui? Nós estamos vendo a Bíblia se cumprir. E esse é o modelo de reino que o anticristo está implantando, tentando destruir toda a cultura judaico-cristã que é a nossa, para implantar essa nova cultura, né? Que é esse progressismo que tem inundado o mundo, que é contrário à palavra do Senhor, é contrário aos princípios da palavra do Senhor, mas o nosso Deus é um Deus santo e justo. Assim como em Sodoma e Gomorra, quando o pecado é institucionalizado e vira lei, e nós estamos dizendo que o pecado está virando lei no mundo todo, se a gente falar contra certas coisas, a gente pode ser preso? Perseguição já está aí. Quando o pecado é institucionalizado, Deus julga a nação. Assim ele julgou Sodoma e Gomorra. E dessa forma, o juízo do Senhor já está prestes a vir sobre esse mundo, porque as nações da terra estão institucionalizando o pecado. Alisando para, ai, se você se falar contra o pecado hoje em dia, né? Você pode ir preso, né? Isso a Bíblia diz, nós seríamos perseguidos, nós estamos no final dos tempos. Mas cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua vida espiritual, porque o arrebatamento está próximo. Não se esqueça, né? Que o próprio Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, ele vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome fiz muitas maravilhas. Coisa de crente, né? Não é do mundo. Crente. E o que Jesus... Olha, não é nenhum apóstolo falando isso, é Jesus falando. Olha o peso. O próprio Deus, Filho, falando. E ele diz assim: e eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, o Senhor Jesus lembra que ele nos salvou, fruto ser a santificação, e não o pecado. Pecado é para ser um acidente na vida do crente. Se errar, como diz lá em 1 João, se porventura pecar, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo todo. Mas o pecado, diz assim, se porventura pecar, se por uma infelicidade, pecado é para ser um acidente agora. Nós precisamos crucificar a carne, nos encher com o Espírito Santo, preparar na nossa família, tanto a nossa vida quanto dos nossos familiares, para o arrebatamento. Fale de Apocalipse para os seus filhos. Abra os olhos de tudo o que está acontecendo. O Senhor está às portas. Lembre-se, não queira ser pego de surpresa, mas esteja preparado, com a sua candeia acesa, como lá das 10 virgens, que 5 não estavam. E ali o azeite que faz com que a candeia seja acesa é um tipo do Espírito Santo. Estavam vazias do Espírito Santo, que é o selo de Deus sobre aquele que vai subir. Está sem o Espírito Santo, vai querer subir? É esses: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não tem o Espírito Santo. É aqueles que, mas eu aceitei Jesus, aceitou da boca para fora, não entregou a vida a Jesus Cristo e o recebendo como Senhor e Salvador. Cuide do seu lar, da sua família, nesses últimos dias, né? Se preocupe, porque é o momento da gente realmente se preocupar, não ficar sonhando com as coisas do mundo, mas com as coisas do alto. E converse com o seu Pai que está no céu. Passe um tempo orando, de madrugada, fique ali, vença o começo da oração, que é difícil, aquelas primeiras, né? Até sempre falei para minha filha, olha, a oração tem 3 fases. A primeira fase, você começa a orar ali, os primeiros 15 minutos, vê um monte de pensamento na cabeça, é fome, é pizza, é um monte de coisa, né? Então não consegue. Mas quando você vence essa fase, você vai para a segunda fase, que você começa realmente a glorificar o nome do Senhor. Você passa nem a pedir mais nada para Deus. Você tem o prazer de estar na presença do Senhor, ali, contemplando a beleza da sua santidade. Aleluia. E a terceira fase é quando o Espírito Santo te visita. E o poder cai ali. Ela experimenta isso. Fique orando, fica meia hora, mas você vai ver o que vai acontecer. O Senhor vai te visitar. Ensine os seus filhos. Agora, é isso que vai segurar eles nas igrejas. Não é todas as coisas que a gente inventa para segurar as pessoas na igreja. É eles serem cheios do Espírito Santo. Foi isso que me segurou na minha adolescência e é isso que vai o que prender. Porque isso é a salvação. É nós termos sido libertos da escravidão e hoje sermos filhos do Altíssimo. Não pertencemos a esse mundo, somos peregrinos em terra estrangeira. Enquanto você está aqui, faça o que você tem que fazer, mas com a sua mente ligada no alto, esperando a qualquer momento a trombeta soar. E a nossa palavra de ordem deve ser Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Peço licença, pastor, fazer uma oração pelas famílias. Fique em pé aí com sua família. Aleluia, Jesus. A palavra é santa, Pai. Papai, a tua palavra é gloriosa, Pai. Nós não somos dignos, Senhor, mas é pela tua infinita graça e misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa noite abençoada, Pai, onde aqui podemos estar com as nossas famílias, louvando e bendizendo o teu santo nome. Isso é um momento de vitória, Pai, porque nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, continua guardando, Senhor Deus, a cada família aqui representada, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, teus pequeninos, cada uma que é menina dos teus olhos, Pai.
O Senhor entregou a vida por cada um aqui, pagou um preço tão alto, um preço de sangue. Nós estamos aqui para te louvar e bendizer o teu santo e eterno nome, pois só tu és santo, santo, santo. Tu és o Deus eterno, tu és o Criador de todas as coisas, e mesmo o Senhor sendo infinito, vem até aqui e nos visita. Nós somos finitos, Pai, e toca nas nossas vidas, Pai, e nos dá vida e vida em abundância, Senhor. Como podemos, Senhor Deus, te agradecer por tão eterno amor, por tão glorioso amor, pela tua graça, por essa misericórdia, Pai. O Senhor é o mesmo e eu creio que o Senhor estará visitando a muitos, Senhor, aqueles que estão enfermos. Toca nesse momento e ministra a cura em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor é vida e abundância. Onde o Senhor está, a enfermidade, as trevas têm que sair, Senhor, porque o Senhor venceu, o Senhor é digno, Senhor Deus. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Continua com a tua mão estendida sobre cada família aqui representada, abençoando a cada pai e mãe que aqui está, provendo todas as coisas. O Senhor sabe de cada necessidade, seja com a tua mão estendida e abençoando, abrindo as portas do céu, Senhor Deus, ministrando bênçãos sem medida, Senhor Deus. Guarda cada vida, acampa os teus anjos ao redor, guarda os nossos filhos livres de todo o mal, Pai, livres de todo perigo, Senhor Deus, e que eles jamais se desviem da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é conosco, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, uma noite na tua paz, uma semana abençoada, com a tua mão nos guardando e livrando de todo o mal, pois é no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que nós oramos, e desde já por fé nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.